Marcos capítulo 9, versículos 38 a 50. Esta é a leitura do Evangelho para o 19º domingo após Pentecostes, série trienal B. A leitura do Antigo Testamento que faz rima temática é Números capítulo 11, inclusive indicado aqui no Nestle Aland, como paralelo no Antigo Testamento, Números 11, 26 a 29. O trecho é um pouco mais longo na seleção feita aqui na série de perícopes. É aquela famosa história do Eldade e Medade. E o texto da epístola é o final da carta de Tiago e tem um trecho do Salmo 104. Mas especialmente relevante para essa leitura do Evangelho é essa conexão com Números 11, que se conecta especialmente com a primeira parte dessa perícope. Essa é uma perícope complexa, ela tem várias dificuldades, especialmente no final, textos mais complexos, mais difíceis de entender, e até pode se perguntar qual é a conexão entre cada uma das partes. Aqui no Nestle Aland são 1, 2, 3, a rigor 4 parágrafos. Começa no versículo 38, Efe auto ho Ioannes, didaskale eidomentina ento onomatizu ekbalonta daimonia kai ekoliomen auton, hoti uk ekolutei hemin. Efe, essa forma é do verbo femi, efe, é uma forma do passado. Femi, aí nós temos o eufemismo, essa forma grega está no nosso vocabulário também. Disse a ele João. É a única vez nos sinóticos em que João aparece sozinho. E o que ele diz? Didaskale, vocativo, mestre, eidomentina. Vimos vimos alguém. Ento onomatizu. Esse ento onomatizu é importante nesse texto porque ele já se conecta com o versículo 37. Tudo que é feito em nome de Jesus, em lugar de Jesus, por assim dizer. O que ele estava fazendo? Ekbalonta daimonia. Está expulsando demônios. Esse foi, a rigor, o primeiro milagre que Jesus fez em Marcos. E um pouquinho antes, no capítulo 9, versículo 28, tivemos aquele episódio em que os discípulos não puderam expulsar um demônio. E agora, de repente, aparece alguém expulsando demônios em nome de Jesus. Isso, evidentemente, provoca uma reação nesse filho do trovão, né? Nesse colérico João. O que acontece? Kai ekoliomen auton. Koliomen é aquele verbo que aparece também na história em que Jesus abençoa as crianças, né, de impedir. Aqui é uma forma de imperfeito que dá a ideia de que nós tentamos impedir, quer dizer, fizemos um esforço no sentido de barrá-lo. Por quê? Porque não seguia conosco, ou seja, ele não era ou não é do nosso grupo. Vem a reação de Jesus no versículo 39. Rode Jesus eipen. Jesus disse, me coliete auton. Não o proibais. Ou seja, não o impeçais de fazer isso. Udeis garestin hos poiesei dinamin epito onomatimu kai dinesetai tahi kakologesaime. Ou seja, por que não deveria se proibir? Porque ninguém existe ou não há ninguém o qual poiesei, o qual fará dinamin. Dinamin é literalmente poder, mas aqui no sentido específico de um ato poderoso, de um milagre, epito onomatimu. Não é simplesmente alguém que está fazendo milagres, mas ele está fazendo isso epito onomatimu, de novo, em meu nome. Assim como João havia reportado. Ele estava fazendo isso en onomatizu. Ele não poderá fazer isso e imediatamente kakologesai-me.
Um outro verbo raro aqui em Marcos, ou em todo o Novo Testamento, é uma palavra transparente, kakologesa. E logel é falar, né? Logos, e o kako é o mal, né? Que falar mal ou então difamar. 40. Hosgar uk estin kat hemon, hyper hemon estin. Pois quem não é contra nós, por nós é. Ou esse é por nós. Em outros momentos, Jesus diz: quem não é por nós é contra nós. Quem comigo não ajunta, espalha. Aqui ele diz o contrário. Quem não é contra nós é por nós. Quem não está contra nós está a nosso favor. Segundo parágrafo, 41, é o versículo. Hosgar an potise himas poterion hidatos en onomati, hoti Christu este, amen lego himin hoti ume apolese ton miston autu. O verbo começa, aliás, o versículo começa com o pronome relativo, aquele que, ou o que, pois, e aí aparece aquela palavrinha grega an, que de novo coloca isso no modo da projeção, no modo subjuntivo. Pois aquele que, ou se alguém, potise himas, quer dizer, der de beber a vocês, poterion hidatos, um cálice, um copo de água, en onomati, hoti Christu este, em nome, porque de Cristo sois. De novo essa questão do nome, tudo que é feito conectado com o nome de Jesus. Amen lego himin hoti ume apolese ton miston autu. Em verdade digo a vós que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Em João, Jesus costumeiramente diz o amém, amém. Aqui nos sinóticos apenas aparece o primeiro, né? Um deles, amém, amém, digo a vocês. Em verdade, digo a vocês que não perderá a sua recompensa. Essa palavra recompensa é rara. Na verdade, aparece uma única vez aqui em Marcos. Agora, qual é a conexão entre o versículo 41 e aquilo que veio antes? Aparentemente nenhuma, mas é possível ver a conexão nos seguintes termos. O versículo 41 é um exemplo de alguém que é por nós. Jesus falou daqueles que são por nós, que estão do nosso lado. Então, aqui temos alguém que dá um copo de água a um discípulo, porque esse discípulo é de Cristo. Então, esse é um pequeno gesto, uma coisa mínima, mas que também será reconhecida. Não perderá a sua recompensa. Segue o versículo 42, que é um parágrafo longo até o final do 48, a questão dos escândalos. Kai hos an scandalise hena ton micron tuton ton pisteuonton eis emme, Kalonestin automalon e perikeitai milos onikos periton trachelon autu kai bebletai eis tentalasan. Um versículo longo. A gente pode de novo perguntar qual a conexão entre essa questão do escândalo, do escandalizar alguém ou um dos pequeninos e aquilo que veio antes. Aqui parece mais fácil. Jesus retorna ao assunto do versículo 37, aquela criança que ele tinha, que ele tomou nos braços, que ele colocou como um exemplo, e agora ele fala dessa criança. No 37, ele diz aquele que a recebe. Aqui ele fala daquele que a obstaculiza, ou que coloca obstáculos, que coloca escândalo, ou pedra de tropeço no caminho desses pequenos. Então, no versículo 37, receber a criança é receber Jesus e o Pai. Aqui, obstaculizar o caminho de um dos pequeninos é
poderíamos dizer, visto como um crime inafiançável. Ou seja, para esse que faz isso, que coloca pedras no caminho dos pequenos que creem em Jesus, melhor seria para ele colocar, se fosse colocado ao redor do pescoço dessa pessoa, um milos onikos, normalmente traduzido por uma grande pedra de moinho. A palavra grande não está aqui. Milos é essa pedra de moinho e onikos é relativo a um jumento, a um asno, ou seja, era uma pedra de moinho que era tracionada ou movida por um animal, por um jumento. Para não colocarmos o jumento no texto, nós dizemos simplesmente uma grande pedra de moinho e jogar o sujeito dentro do mar. Versículo 43. Kai ean skandalidze ze hecherzu apokopson auten. Kalonestin ze kylon ezelten esten zuen etas diocheiras echonta apelten esten geenan estopir to asbeston. Depois de ter falado do dar escândalo para os outros, especialmente para os pequeninos, que a gente poderia também entender no sentido daqueles que são fracos na fé, agora Jesus fala do escândalo para si mesmo, ou seja, se você é um escândalo para si mesmo, ou se a sua mão escandalizar, o fizer você tropeçar. E agora há uma sequência, vem a mão, vem o pé, daí vem o olho, e isso, há uma boa dose de repetição nisso aqui, que é típico de um discurso ou de uma fala, linguagem oral. E a gente aprende pela repetição. Então, Jesus evidentemente está sendo hiperbólico. Os literalistas não vão colocar isso em prática, né? Você vai pegar a sua mão e vai começar a cortar partes do corpo e, na verdade, o problema não está na mão ou no pé, o problema está no coração, na mente, ou seja, você teria que se destruir e ainda assim não resolveria o seu problema. Mas o que essa passagem, o que Jesus está dizendo, é que nenhum sacrifício é grande demais quando está em jogo a sua salvação eterna. Ou seja, é melhor entrar manco ou aleijado na vida do que não entrar. E aí Jesus fala, no final do versículo 43, da Geenan, da Geena. Traduzido normalmente por inferno, aparece também lá no Sermão do Monte, e Jesus explica isso. O que é a Geenan? É topir to asbeston, o fogo que não se apaga, o fogo inextinguível. 45, kai ean ho pus zu skandalizeze. Então agora vem o pé, o pus, né? A mesma história, né? É melhor entrar manco na vida do que ter os dois pés e ser jogado na geena. Esse é o 45. O 46 não está aqui, ele é, na verdade, um acréscimo, uma antecipação daquilo que aparece no final, ele está rigorosamente no aparato crítico, né? Visto em termos de crítica textual como uma glosa. O versículo 47 trata do olho, né? O olho você não corta, o olho você arranca, né? Ekbale, quer dizer, joga para fora, mas nós temos que traduzir arranca. Então é melhor entrar monoftalmon, ou seja, monoftálmico, né? Com um olho só, no reino de Deus, do que ter os dois e ser jogado na geena. Interessante, um detalhe estilístico. Né? Jesus fala entrar na vida, e agora ele fala entrar no reino de Deus. O reino de Deus é que toma o lugar de vida. E como é uma sequência de 3, 1, 2, 3, vida, vida, reino de Deus.
quando muda no terceiro elemento, o leitor, o ouvinte, na verdade, sabe que esse é o último item da série, é o fechamento. No terceiro, muda o estilo para sinalizar que estamos chegando ao final de uma série. Versículo 48, Hopu hoscoleps auton uteleuta kai topir u sbenitai. Então, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Agora, o texto que está em mente é esse texto de Isaías 66, 24, ele é indiretamente citado, por isso aqui na edição Nestle Aland ele aparece em itálico. De novo, o tema do fogo que não se apaga. Esse foi mencionado várias vezes, a começar pelo versículo 43. Segue o versículo 49, que é o texto, a parte mais enigmática desse texto. Se você quiser um desafio especial, de repente pregue o versículo 49. Você vai ter muito o que fazer. Esse texto não é fácil. Eu tenho anotado aqui na margem do meu Nestle Aland, e essa de fato é uma edição muito boa para isso. Parece assim que eu tenho tudo na cabeça, não, mas tem muita coisa anotada na margem generosa aqui do Nestle Aland, que a Sociedade Bíblica publicou recentemente. Então eu anotei aqui que para o versículo 49 existem pelo menos 15 interpretações diferentes. O versículo é muito breve, né? Pas gar piri halistezetai. Todo, pois, com fogo será salgado. Como é que você vai salgar com fogo? Essa é uma boa. Então, e que fogo é esse? E qual é a propriedade do sal aqui? Tem até gente que diz assim que o fogo e o sal eram usados quando se fazia uma amputação naquela época. Quer dizer, quais eram os recursos que eles tinham para amputar um membro quando eles tinham que amputar? Certamente usavam fogo para cauterizar e sal, imagina. Mas, que fogo é esse aqui? Seria possível pensar em termos de juízo, o fogo do juízo. Poderia ser o fogo do Espírito, é uma possibilidade. E o sal? O sal é para preservar ou o sal é para purificar? Então eu li uma interpretação de alguém que diz que o fogo vai preservar, ou seja, você vai ser responsabilizado de tal forma que no juízo você não vai ser destruído, ou seja, o fogo vai fazer com que você seja preservado, ou seja, você vai sofrer essa consequência. Então, esse é um texto, de fato, complexo, né? Tão complexo que os copistas criaram formas variantes que estão anotadas aqui, especialmente remetendo ao Antigo Testamento, ou inspirados pelo Antigo Testamento, Levítico 2:13, onde diz que todo sacrifício será salgado com sal. De fato, eles aplicavam o sal nos sacrifícios. E aí tem a conexão da aliança de sal de que fala o Antigo Testamento. E aí dá para fazer uma conexão com a aliança, ou seja, aí vocês já podem perceber de onde vêm as 15 interpretações diferentes, contando por baixo. Versículo 50, kalon tohalas, eande tohalas analon genetai, entini auto artysete. O sal é bom. Aqui, agora parece que tem uma conexão, ou é acrescentado um versículo por uma espécie de associação de ideias, ou pela conexão com a palavra. Falou-se do sal, agora segue mais um dito de Jesus tratando do sal. Kalon tohalas, o sal é bom. Eande tohalas, mas se o sal analon, ou seja, se o sal se tornar analon, se ele se tornar não sal ou não salgado,
aí se traduz por insípido. Isso no mundo antigo era mais possível do que no mundo atual, o sal perder a sua propriedade, especialmente se era um sal impuro, um bloco de sal cheio de impurezas. De repente ele perdia a sua propriedade principal. Então como é que você vai restaurar isso? Quer dizer, como é que ele vai voltar a ser sal? Essa é uma passagem que tem também paralelos em outros lugares nos evangelhos. E no final, então, Jesus arremata, «Echete en heautois hala». Tenham em vocês mesmos sal, «kai reneuete en alelois». E tenham paz entre vocês mesmos. E é possível ver essa questão, esse sal aqui no finzinho da perícope, quase como um paralelo do ter paz. Então, a paz com os outros tem a sua contrapartida, ou ela nasce do fato de se ter sal dentro de si. Ou seja, nesse caso, o sal aqui dá mais uma ideia de estar em paz, ou de estar com tudo preservado, por assim dizer, dentro de si. Então, como eu disse no início, esse texto é um texto exigente, é um texto que nos desafia e nós precisamos dizer, não sabemos, não conhecemos todos os detalhes dele. Mas é interessante, ele termina mais ou menos da mesma forma como começou. A questão de ter paz. Ele começou com essa noção de ser tolerante em relação àqueles que parecem, assim, à primeira vista, eles não têm nada a ver conosco. Eles não seguem com a gente. Aquela inveja, assim, não, eles não deveriam estar fazendo isso. E aí é importante esse texto de Números 11, que faz a rima temática com este evangelho. Então, nesses tempos de radicalização, de polarização política, mas também religiosa. Então, há muita maneira, digamos assim, rude, grosseira de se referir a outros. E nós somos muito prontos sempre a julgar. Mas se alguém faz isso em nome de Jesus, nós não podemos dizer, não, eles não são dos nossos. E aí poderíamos associar o texto de Paulo lá em Filipenses, onde ele diz, eles estão pregando Cristo por inveja. Mas Paulo diz, não estou nem aí. Conquanto que Cristo esteja sendo pregado, eu me alegro com isso. Então, esse texto de Marcos 9, 38 a 50, nos oferece um cardápio variado. A leitura do Antigo Testamento nos sugere abordarmos a primeira parte, mas existem outros temas que poderão igualmente ser pregados. É um texto, nesse sentido, bastante rico.